Boa noite, eu sou o pastor César e nós estamos iniciando mais uma devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis. E nós vamos ver hoje uma palavra de esperança na vida de pessoas muito próximas do Senhor Jesus. O texto da nossa meditação é o Evangelho de Mateus, capítulo 8. Você pode abrir ou ligar a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 8, os versículos 23 em diante. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A figura da tempestade, ela é uma figura conhecida, acredito que da maioria de nós que temos algum contato com as Escrituras. E nós falamos que é uma figura porque o evento da tempestade em si, as lições de uma tempestade propriamente dita, elas não são interessantes para nós. Nós não estamos interessados em sabermos sobre a situação climática da Palestina. Nós não somos mestres de embarcação e não vamos encontrar nos textos da Bíblia orientações sobre como conduzir um barco no meio do mar, em meio a uma tempestade. Então, é uma figura que nós temos aqui. A tempestade, ela fala das dificuldades da vida. Os ventos fortes, a chuva, o mar agitado, as ondas, a embarcação, por maior que seja comparada com o mar, ela é extremamente frágil. Então nós olhamos para esse texto e as figuras são muito simples e claras para nós. O barco, muitas vezes, nós consideramos a nossa própria vida e a tempestade as dificuldades. Mas eu já tenho passado por tempestades e você também passa por tempestades, mas chama atenção aqui que são os discípulos da intimidade de Jesus que estavam passando por essa tempestade. O que nos mostra que a tempestade, ela tem como objetivo provar a nossa fé. Deus quer que nós tenhamos uma fé robusta para nós enfrentarmos a vida com as suas dificuldades. Esses discípulos, a maioria deles eram homens acostumados com o mar, porque eles eram pescadores. E as Escrituras nos mostram que eles foram tomados de um verdadeiro pânico quando aquela tempestade os atingiu. Então chama atenção o fato de que eram discípulos da intimidade de Jesus e também de que eles estavam em um território que eles dominavam muito bem. Sendo a maioria pescadores, o mar era algo que eles estavam acostumados. E com certeza, essa não era a primeira tempestade na história daqueles homens. Nós encontramos aqui, em meio àquela tempestade, o desespero deles, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. É o mesmo clamor que eu e você fazemos quando passamos pelas tempestades. E aqui o Senhor Jesus responde para eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que era a fé deles uma fé pequena? Jesus estaria sendo muito seco, muito duro com os seus discípulos? Se nós olharmos com atenção todo esse capítulo de número 8, nós vamos entender um pouco melhor isso. Por que a fé daqueles discípulos precisava ser mais robusta para enfrentar aquela tempestade? Porque dentro do barco com eles estava aquele que é mais poderoso do que todas as dificuldades que o ser humano vem a ter. No capítulo 8, os versículos de 1 a 4, nós encontramos Jesus curando um leproso.
A lepra é uma doença terrível até os dias de hoje, mas naqueles tempos era muito pior. Não havia um controle como nós temos hoje, por meio da medicina moderna, e o leproso era obrigado a viver afastado da família. Muitas vezes ele era forçado a viver fora da cidade, fora dos muros da cidade, em lugares isolados. E ele tinha que se humilhar quando alguém passasse pelo seu acampamento. Era necessário que ele se manifestasse a uma certa distância, gritando que era leproso, para que ninguém se aproximasse dele. Porque se alguém contraísse a doença por culpa dele, ele era responsável e poderia e deveria ser morto por causa disso. Então eles presenciaram, esses mesmos discípulos, Jesus curando o leproso, que era uma doença terrível. Também presenciaram Jesus curando o criado de um centurião com apenas uma palavra. Então, ao mesmo tempo que Jesus é aquele que tem o poder para curar um leproso pessoalmente, dar ordem ao leproso, Jesus também dá uma palavra para alguém que não está perto dele. E essa palavra é suficiente para que aquela pessoa, onde quer que ela esteja, ela seja curada. Ainda no capítulo 8, os versículos 14 e 15, nós temos a cura da sogra de Pedro. Quando nós vemos o texto, parece uma coisa simples. No versículo 14 desse mesmo capítulo 8, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Mas essa mulher estava só com uma febre, né? Uma febre é uma coisa comum. É uma coisa comum hoje, em que você vai tomar um analgésico, que você tem como se preparar. Mas naqueles tempos, uma febre, ela podia indicar uma infecção muito mais séria. Uma febre, ela é um indicativo de perigo para o nosso corpo. Mas naqueles tempos, com a medicina tão rudimentar, uma febre está indicando algo muito sério. Então, esses discípulos, e no versículo 16 e 17, fala que Jesus fizera muitas outras curas. Foram levados endemoniados e só com a palavra ele expulsou aqueles demônios e os doentes que foram levados. E tudo isso foi tão extraordinário, foi tão tremendo, foi tão fantástico, que o autor do Evangelho, Mateus, quando ele faz a composição do texto, ele traz à menção o profeta Isaías. Uma profecia de Isaías que diz assim: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Uma profecia de Isaías, lá no capítulo 53, versículo 4 do profeta Isaías. Mateus, que era conhecedor da sua cultura, da cultura judaica, Mateus, ao ver Jesus curando o leproso, curando uma pessoa à distância, apenas por uma palavra, dando uma ordem, curando a mulher de uma febre, apenas tomando essa mulher pela mão, essa mulher ficando curada, expulsando demônios, libertando pessoas, curando enfermos de toda sorte, Mateus, imediatamente, a palavra do Antigo Testamento, por meio do profeta Isaías, veio à mente dele. E ele fez a interpretação dessa palavra e a coloca nesse texto. Não tem dúvidas alguma, Mateus, e nós também não temos, de que aquele que Isaías falava é Jesus Cristo. Então, por que Jesus cobra deles assim, de forma tão pesada? Porque sois tímidos, homens de pequena fé? Porque estava ali naquele barco aquele que tem poder sobre todas as dificuldades humanas. Não há dificuldade, não há problema humano que seja mais poderoso do que Jesus. Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Também, olhando o texto, nós podemos perceber que eles eram de pequena fé, porque eles não conheciam ainda todo o poder de Jesus. Eles estavam vendo Jesus fazendo maravilhas, mas não estava tão evidente para eles, talvez, esse domínio de Jesus sobre a natureza.
Tudo bem, Jesus curava os enfermos, expulsava demônios e até mortos podiam ser trazidos de volta à vida, mas o poder sobre a natureza, sobre uma tempestade, sobre ventos, sobre o mar agitado, sobre ondas gigantescas, isso já é alguma coisa que eles temem. Mas mesmo assim, firmados na experiência que eles tiveram dos milagres operados por Jesus, eles clamam: Senhor, salva-nos, perecemos. Eles estão com medo, mas há uma esperança mediante tudo aquilo que Jesus já havia feito. E agora Jesus então passa a mostrar para eles que Jesus também é mais poderoso do que qualquer evento da natureza. Então eles deveriam ter fé por causa disso. As Escrituras dizem que o mar, que os ventos e o mar receberam as ordens de Jesus e fez-se grande bonança. E eles ficaram maravilhados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E ainda tem uma terceira questão. Jesus estava presente com eles ali. Então eu quero convidar você a entregar a tempestade pela qual você esteja passando, e pode ser que essa tempestade seja em território que você domina, como por exemplo essa questão que nós vivemos hoje, provocada pelo coronavírus, a questão que envolve as nossas finanças. Eu encontrei com alguém hoje que trabalha no comércio e essa pessoa me disse que está muito angustiada, que já está há muitos anos com um determinado negócio na cidade e está percebendo que vai ter que fechar as portas diante das situações a que o comércio está sendo submetido por causa dessa pandemia provocada pelo coronavírus. Ou seja, alguém que está acostumado ao comércio há tantos anos está enfrentando uma tempestade no próprio território. De repente, o território da tempestade é a sua família. Você está casado há muitos anos e agora você começa a perceber que a tempestade está abalando o seu casamento, que você julgava ser muito sólido, ou a sua relação com os filhos. De repente foi uma relação de amizade, de companheirismo, de você com seus filhos ou de você com seus pais, e agora a tempestade chegou na sua casa, não há diálogo, ou o diálogo é marcado por muitas ofensas, é marcado por muita agressividade. Então eu quero convidar você para esses tempos de tempestade, em que a tempestade atinge o território que você está acostumado. Eu te convido a observar esses 3 elementos que podem trazer paz a você. Primeiro, Jesus é Deus sobre os homens e sobre todas as suas necessidades. Assim como Ele curou, libertou e restaurou no passado, Ele pode fazer isso na minha vida e na sua também. Jesus é Deus soberano sobre céus, terra e mar. Ele mesmo fez todas as coisas. O Evangelho de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. O Verbo é Jesus Cristo. Jesus, Ele é o Criador dos céus, da terra e do mar. Então nós não precisamos temer nem as tempestades no sentido literal. E Jesus, assim como Ele estava naquele barco, Jesus está presente no barco da minha vida. Jesus está presente na minha família. Jesus está presente nos meus negócios. Jesus está presente na minha caminhada. Então eu não tenho que temer. Então nesses tempos difíceis, que as tempestades vêm e assolam aquilo que nós acreditávamos dominar, eu convido você a tomar posse dessas promessas aqui. Que Jesus, Ele é Deus sobre todos os problemas da humanidade. Jesus é Deus sobre a fúria da natureza. Não será o coronavírus que vai tirar das mãos de Jesus o controle sobre toda a humanidade. E Jesus está bem presente em minha vida e em sua também. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado conosco, por essa palavra que nos mostra
que mesmo aqueles mais achegados a Jesus, como eram os discípulos, não estavam isentos de passar por tempestades. Por isso nós bendizemos a Ti, porque nós temos o temor do Senhor em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, mas não obstante isso, temos passado por tempestades, e tempestades em áreas que nós pensávamos dominar. Mas a Tua palavra nos garante que nós não precisamos temer, porque o Senhor é Deus sobre as nossas necessidades, é Deus sobre toda a natureza, e o Senhor é Deus que está presente conosco. Verdadeira é a palavra do anjo que fora dita a Maria, que o nome do Senhor seria Emanuel, Deus conosco. Abençoa-nos, ó Deus, com esta palavra. Acalma o nosso coração nos tempos difíceis da vida. Assim nós oramos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você para visitar as páginas de nossa igreja no YouTube, no Instagram, no Facebook, Igreja Presbiteriana de Muriaé. Amanhã, às 19 horas, nós teremos a nossa reunião de oração e você é convidado a participar conosco. Às 19h30 nós vamos estar orando a Deus. Você pode estar encaminhando para as nossas páginas o seu pedido de oração. Deus abençoe sua vida. Até amanhã.